Olha, o Frente Verso de hoje vai mostrar como o esporte pode transformar as vidas de crianças com transtorno do espectro autista. Na primeira vez, quando eu conheci o Centro Paralímpico, era meio na época de 2021. Eu fiquei meio confuso, pensando... Como assim que eu sou autismo? Tipo, eu não sabia que eu era autismo ou não, já que eu não entendia nada. O relato do Daniel é comum, apesar de o estudo sobre o transtorno ter começado há mais de 100 anos. Em 1908, o psiquiatra suíço Eugene Bleuler utilizou o termo autismo pela primeira vez. A palavra tem origem grega, autos, que significa si mesmo. Pessoas com mundos muito singulares. É como se caísse uma chuva fina sobre esses 3 amigos que têm autismo. As gotinhas geram dificuldades, incomodam, mas nós, na parte coberta, não conseguimos ver a água antes de saber do diagnóstico. Eu tinha 4 anos e eu fiz espectro autista. No começo vai ficar um pouquinho difícil, mas cada vez passa o tempo, mais você entende e tudo vai ficar fácil. A psicóloga Fabiana Pignarato já entende muito do assunto. Trabalha tentando desvendar as pecinhas do espectro autista há mais de 2 décadas. É um grupo de condições com início no período do desenvolvimento. E geralmente ele é diagnosticado com 2 anos de idade. Ele é caracterizado essencialmente por dificuldade de comunicação, dificuldade na interação social e também com comportamentos e padrões repetitivos. Então, geralmente, quando a família começa a observar alguns padrões, então, por exemplo, não olha nos olhos ou brinca muito de forma repetida com alguns brinquedos. Esses sinais são os primeiros respingos que as famílias podem observar nas crianças. A Cida, mãe do Rian, notou muito cedo. Um dos motivos também foi a fala. Ele era uma criança que você chamava ele, entre aspas, era uma criança mal educada para a sociedade, mas não. Então, onde que a gente foi percebendo essas diferenças e foi começando a observar. E aí a gente foi chegando num profissional que seria um neuro, né, um psiquiatra. Segundo esses profissionais, o TEA, transtorno do espectro autista, é dividido em 3 níveis, sendo o último aquele em que o indivíduo precisa de mais suporte. Para todos eles, o esporte pode ser uma ferramenta fundamental. A atividade física funciona como uma capa de chuva. O treino é de futebol. A gente treina de passe, finalização, defesa, drible. E cada vez que eu faço, mais eu fico com habilidade. E o Rian não pisava na grama. O Rian não gostava de contato físico, porque o autista não gosta do toque. E quando a gente começou a trabalhar o esporte, o futebol, a gente viu essa evolução. Hoje, o Rian, ele pisa na grama, ele cai, ele levanta. O professor de Educação Física e especialista em TEA, Tiago Toledo, vê histórias como essa todos os dias. Em muitos casos, a criança começou a praticar um esporte como artes marciais e ela diminuiu o remédio até o ponto do médico cortar o remédio da pessoa. Ela mudou o comportamento nas regras, ela começou a entender as regras lá nas artes marciais e levar essas regras para dentro de casa. Ficou claro que a prática esportiva gera benefícios em vários aspectos: equilíbrio, cognição, desenvolvimento motor. Para pessoas com TEA, há um destaque maior na capacidade de socialização. Foi através do esporte no Centro Paralímpico Brasileiro que Rian, Daniel e Roberto passaram a praticar várias modalidades e se tornaram amigos. Eu faço amigo, eu dou um oi para ele, eu falo meu nome, idade, o esporte que eu faço, que eu gosto. É um momento de a gente também trabalhar as relações. As relações sociais, elas são algo que traz muito impacto para a vida deles. Há muitas pesquisas que comprovam a eficiência do esporte amador no tratamento do TEA.
Mas falta informação sobre como as pessoas com autismo podem alcançar o esporte de alto rendimento. A natação é um exemplo. Dá para sonhar com uma participação em Paralimpíada, Olimpíada ou qualquer outra competição oficial? Como é que funciona? O elegível que a gente fala para a Paralimpíada é quando o espectro autista ele tem o CID em F75, né? Isso está relacionado ao QI, né? Porque nós temos muitos alunos com espectro autista que são acima desse limite. E aí a Confederação Internacional não os reconhece. Ou seja, nem todo autista tem deficiência intelectual, que é caracterizada por dificuldades cognitivas, como resolver problemas e ter habilidade de raciocínio lógico. Um atleta com TEA, portanto, só pode disputar Paralimpíada se tiver deficiência intelectual ou mesmo física. Nesses casos, podem participar e se destacar. Há exemplos como a americana Brenna Clark, ouro nos 400 metros rasos em 2016 e 2021. E na Olimpíada, atletas típicos e atípicos disputam juntos. Já conhecemos muitos atletas que participaram das Olimpíadas, né? Isso é muito importante. Entre eles está o ex-remador australiano Chris Morgan, bronze nos Jogos de Londres. Existem aquelas altas habilidades ou um hiperfoco específico em determinada área que eles se tornam muito bons em determinada habilidade. Daniel Fadu é destaque na sua modalidade, o beach tênis. Ele tem 20 anos e foi diagnosticado tardiamente, aos 17. Até meus 7 anos de idade, eu não sabia escrever. A letra de mão, no caso, eu só conseguia escrever quando a professora escrevia na lousa. Quando eu estava sozinho ali, olhando para uma prova, olhando para um caderno, eu não sabia escrever a letra de mão. Eu não sabia amarrar cadarço, até meus 14 anos de idade. Hoje, o Daniel figura no ranking mundial do beach tênis e está se formando em educação física para ajudar outras pessoas a se proteger da chuva. É tratá-lo ele como um ser humano, entender as dificuldades dele, fazê-lo entender as dificuldades que ele tem, porque assim ele vai se tornar uma pessoa totalmente independente e que vai conseguir desempenhar o papel que ele quer na vida dele. O Frente Verso começou aqui no CPB com aquela entrevista de 3 meninos com autismo. Eles são a prova de que cada pessoa com TEA é única e que para todas elas há espaço no esporte, profissional ou amador. O que a gente precisa é exatamente ter um coraçãozinho um pouquinho maior, né? E dar oportunidade a essa população. Quando as ferramentas são oferecidas para essa pessoa, o céu é o limite. A gente não sabe onde ela vai parar. É abrir o guarda-chuva do coração para que as pessoas com TEA descubram a si mesmas no esporte. Tipo, pensando que nem naquela parte do filme, enquanto o protagonista fala, agora eu descobri quem sou eu. Que bom que ele conseguiu se descobrir. O benefício do esporte na vida da criança, né?